Fala galerinha, vamos lá? Continuando geometria analítica, né? Praticamente a segunda parte. Lembrando que esses dois vídeos são um resumo daquilo que a gente viu de toda a geometria analítica, né? A gente faz uma separação em três partes: ponto, reta e circunferência. A gente já falou sobre ponto, sobre reta, então se você tiver alguma dúvida, assiste o primeiro vídeo, onde a gente falou um pouquinho sobre ponto, triângulos, área dos triângulos, dados os seus três vértices no plano cartesiano. Falamos sobre as posições relativas entre duas retas, e eu falei para vocês que ia faltar exatamente esses dois assuntos para tratar, aonde nessa aula trataremos e falaremos também de circunferência, tá bom? Galera, dado um ponto qualquer e uma reta qualquer, como que a gente faz para descobrir a distância entre esse ponto e essa reta? Basicamente, gente, o que eu quero mostrar para vocês é que existem formas de a gente chegar nessa resolução, tá? Por exemplo, tá aqui o nosso plano cartesiano, chamar aqui de y, aqui de x. Se eu coloco aqui uma reta e eu coloco aqui um ponto, vou colocar um ponto qualquer aqui, né? Como é que eu faço para achar a distância da reta, vou chamar aqui reta R e ponto A, igual tá lá, né? Eu tenho uma fórmula para isso, eu não vou colocar a fórmula agora, mas eu tenho uma fórmula para isso. Uma das possibilidades que você teria, e aí que eu quero trabalhar, né? Professor, não decorei a fórmula, como é que eu posso fazer? É que existe um segmento, né? Pensando nessa reta e pensando nesse ponto, existe um segmento ou uma reta perpendicular à reta R que passa por A. Então eu teria, né, uma reta perpendicular a R que passa por A, tá? E aí, como é que eu faço para achar isso aqui? Eu vou achar a inclinação da reta R, correto? Se ela é perpendicular, eu sei que, a gente já viu no outro vídeo, a inclinação da reta R, né, vezes a inclinação da reta perpendicular, o produto entre elas sempre vai valer menos 1. Então, se eu acho a inclinação do R, eu já sei a inclinação dessa outra reta. Se eu conheço a inclinação da reta e eu conheço um ponto, no caso A, né, a inclinação em um ponto dessa reta, a gente pode usar o ioiô-michicho e encontrar a equação dessa reta vermelha que tem aqui, tá? Professor, mas beleza, mas não é isso que o exercício está te pedindo. O exercício está pedindo a distância entre esse ponto e a reta. Acontece que a distância entre ponto e reta é a distância entre esses dois pontos, ponto B e ponto A. Concorda comigo? Eu espero que você concorde, porque eu estou falando sério que é isso aqui. O que acontece? Quem é esse ponto B? O ponto B é a interseção das duas retas. Eu faço um sisteminha, eu acho a interseção dessas duas retas, e aí, para saber a distância do ponto A até a reta R, nada mais é do que a distância do ponto A até o ponto B, tá? Mas isso, gente, gera um trabalho enorme. A gente tem um trabalho muito grande para achar essa distância, né, entre esses dois pontos. Lógico, se eu conheço os dois pontos é de boa. A gente viu na outra aula lá, a distância entre dois pontos, raiz quadrada, beleza. Só que tem uma fórmula para a distância quando eu tenho a distância do ponto A até a reta R, por exemplo, ali, tá? Eu vou fazer algumas observações para tentar deixar bem claro uma ideia para vocês aqui. Se eu vou trabalhar com distância, distância é sempre positiva. Eu não tenho distância negativa, tá? Então uma coisa que vai acontecer aqui é eu vou pôr um módulo aqui, ó. O que vai aqui dentro do módulo? Eu vou pegar a equação da reta e eu vou pôr aqui. Só que no lugar do x e do y, eu vou pegar os valores do ponto A. Então vai ser assim, Azinho vezes o x do ponto A, mais Bzinho vezes o y do ponto A, mais o C. Módulo. Professor, acabou? Não. Isso tudo sobre. Aqui embaixo, no denominador, vem uma raiz quadrada. Lembrando que se eu tenho um módulo em cima, a raiz quadrada só vai me interessar o valor positivo, porque é a distância. Quem vem dentro da raiz quadrada? Tem a ver com o ponto? Não. Tem a ver com a reta, tá? Eu vou pegar exatamente os coeficientes do x e do y da equação da reta. Eu vou fazer a ao quadrado mais b ao quadrado. Se eu não lembrar dessa forma, posso fazer todo aquele processo. Vou perder bastante tempo? Vou, mas eu garanto o ponto,
tá? Mas se eu lembro da fórmula, é mais rápido, fica mais tranquilo. Então, sugestão, no ano 2020 agora, provavelmente vai ter alguma provinha que vai usar essa fórmula, tá? Eu estou desconfiado que vai cair em alguma prova esse ano aí. Então, sugiro que você lembre da fórmula. Só não esquece, tá? Algumas pessoas acabam errando exatamente essa parte do denominador, colocando os valores do ponto. Não é o valor do ponto, são os coeficientes do x e y da equação da reta, tá bom? Agora, a distância entre duas retas. Como assim distância entre duas retas? Galera, se eu tenho retas coincidentes, tá aqui, uma junto da outra, a distância é igual a zero, não tem distância. Se eu tenho concorrentes, a distância, ela vai mudar, para cada ponto vai ter uma distância, a ponto dela ter um ponto onde a distância é igual a zero. Quando que eu vou ter alguma coisa sobre distância entre retas? Quando essas minhas retas forem paralelas. Quando as minhas retas forem paralelas, pode ter uma questão que peça a distância entre essas retas. E aí agora vai a minha sugestão. Se eu quero calcular a distância entre duas retas, passo 1, encontra um ponto de uma das retas. Ah, professor, como é que eu vou encontrar? Lembra na outra aula eu falei assim, ó, quantos pontos tem na reta? Infinitos. Para cada valor de x eu vou ter um valor de y. Então acha um ponto da reta qualquer, independente de qual seja, joga lá um valor para x, coloca lá x igual a 1, calcula o y, achado esse ponto que você achou, né, x1, y, alguma coisa, você vai fazer a distância desse ponto que você encontrou até a outra reta. Aí você vai ter a distância entre essas duas retas. Por quê? Porque a distância entre duas retas paralelas, elas nunca se alteram, elas são sempre iguais, tá bom? Então, quando que vai fazer sentido eu perguntar a distância entre duas retas? Quando elas forem paralelas. Como é que eu faço? Acha um ponto de uma delas, qualquer uma delas, e faz até a distância ou outra reta, tá bom? Vou apagar aqui para a gente falar um pouquinho sobre circunferência. Galera, para falar um pouquinho sobre circunferência dentro do plano cartesiano, a gente tem dois detalhezinhos que a gente tem que saber. O que é importante de uma circunferência para a gente poder traçar uma circunferência bacana no plano cartesiano? Dois itens, o centro e o raio. Por que a circunferência, quando a gente para pensar no que é circunferência, a gente teve isso lá no nosso ensino fundamental 2, né? A circunferência, se a gente fosse criar uma definição para ela, né? Uma frase bonita para ela, circunferências são o conjunto de todos os pontos equidistantes do ponto central, aonde a distância é o raio, tá bom? Só que, quando a gente vem para a geometria analítica, a gente tem que expandir mais algumas ideias a respeito da circunferência. Então essas duas coisas, elas continuam sendo muito válidas. E aí eu deixei um plano cartesiano para a gente escolher algumas coisas, né? Eu vou pôr aqui um centro, vou chamar de C, tá? E vou traçar uma circunferência baseada num raio qualquer aqui, tá? Eu vou colocar aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 4, vamos pôr 5 para deixar bem grande. Talvez não fique bonito, mas vai ficar legal para a gente pensar. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Não ficou bem uma circunferência tão bonitinha como eu queria, parece até um olho, né? Quem já viu uma fotografia lateral, de corte lateral do olho, é mais ou menos isso. O que a gente sabe? Que a distância do centro até qualquer um dos pontos da circunferência a gente chama de raio. Olha só, o que seria uma equação da circunferência? Se a equação da reta é uma equação que me dá todos os pontos daquela reta, para cada valor de x eu tenho um valor de y, a equação da circunferência vai fazer a mesma coisa. Para cada valor de x que eu escolher, eu vou ter um ponto de y. Só toma cuidado, porque olha só que interessante. A gente não pode pensar como função. Porque para função, para cada valor de x eu tenho um único y. E repara que aqui, né, se eu pegar esse valor de x, por exemplo, eu tenho um y aqui em cima e outro y aqui embaixo. Então não é uma função. Isso aqui é a equação da circunferência, tá? Tem que deixar bem claro isso, porque se a gente erra esse tipo de conceito, a gente acha que isso aqui é um gráfico. Isso aqui não é um gráfico, isso aqui é uma circunferência, tá? Vamos lá. Como é que eu faço para descobrir uma equação para ter todos os pontos daquela circunferência? A fórmula é extremamente simples, tá?
a gente faz da seguinte forma: x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Isso aqui que a gente tem é aquilo que chamamos de equação reduzida da circunferência, tá? Onde aparece o centro aqui e o raio aqui. Lembra que eu falei que os dois pontos mais importantes eram o centro e o raio? Beleza. Qual é o detalhe? Detalhezinho básico pra gente aqui, né? A gente não tem apenas a equação na sua forma reduzida. E para eu poder mostrar para vocês a equação geral da circunferência, eu vou desenvolver esses produtos notáveis. Eu vou ter aqui x ao quadrado menos 2x vezes x do centro mais do x centro ao quadrado, mais y ao quadrado menos 2y vezes y centro menos y centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. O que acontece? A equação ela vai vir quase assim. A única diferença que ela vai ter é que ela vai ter assim, ó, x ao quadrado menos 2x do centro mais y ao quadrado menos 2y do centro é igual a raio ao quadrado mais 2x, não, desculpa, menos x centro ao quadrado menos y centro ao quadrado. E olha que bizarro, isso aqui fica feio demais. Fica feio demais a conta a gente colocar isso aqui, tá? E lógico, professor, mas eu vou ter que decorar essa forma? Não. O detalhezinho, galera, básico que a gente tem aqui é que quando ele mandar uma equação geral da circunferência, ele vai mandar com números, tá? E aí eu tenho um processo de volta para poder voltar na equação na forma reduzida, porque quando eu olho a equação na sua forma reduzida, eu consigo identificar quem é o centro e quem é o raio. Então eu vou mostrar um exemplo para vocês de como a gente sai da equação geral para a forma reduzida, tá? Espera só um segundinho, vamos lá. Eu tenho aqui uma equação, é uma equação de circunferência, como é que eu sei? Eu tenho x ao quadrado e y ao quadrado, então isso aqui torna para a gente, né, essa escrita numa equação da circunferência. E eu quero encontrar os detalhes dessa circunferência, eu quero saber quem é o centro e quem é o raio dessa circunferência. Para isso, vamos lá, processo inverso, lembra? Eu preciso escrever isso de forma que a gente encontre o produto notável. Primeiro passo, eu vou escrever tudo que tem x, tudo que tem y, então vai ficar assim, x ao quadrado menos 2x. Acabou o que tem x. Sugestão, eu já vou deixar um espaço aqui. Por quê? Porque a gente vai procurar o trinômio do quadrado perfeito. Trinômio, 3 termos. Esse termo já está aqui, esse termo já está aqui, a gente vai descobrir quem que é esse. Vamos lá. Agora tudo tem y. Y ao quadrado mais 4y mais alguma coisa que a gente vai tentar achar, que é igual a 4. Qual é o detalhe? Eu só redistribuí, né, os valores. Eu copiei tudo que está aqui e deixei esses espacinhos para a gente colocar. Qual é o detalhe? Se eu for colocar alguma coisa aqui, por consequência eu tenho que pôr aqui. Por quê? Porque é uma igualdade. Eu não posso simplesmente somar coisas de um lado da igualdade e não somar no outro. Para que eu tenha mantido essa igualdade, eu preciso, tudo que eu colocar aqui, vou pôr lá também. Como é que eu vou descobrir o que eu vou pôr lá? Eu vou procurar o trinômio do quadrado perfeito. Como que eu faço para procurar o trinômio do quadrado perfeito? Nesse termo central é que está o jogo. Repara que eu tenho o x ao quadrado e o x já está aqui. O que eu tenho dentro do meu produto notável? Né? Se eu tivesse aqui a mais b ao quadrado, daria a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então eu preciso procurar quem é o segundo termo e colocaria ao quadrado aqui. O 2x é 2 vezes x vezes 1. Então eu vou pôr aqui 1 ao quadrado. Só que se eu vou pôr 1 ao quadrado aqui, vou pôr 1 ao quadrado aqui também. Ok? Y ao quadrado já está bom. 4y. O que é 4y? É 2 vezes y vezes 2. 2 do produto notável, y do primeiro termo. E esse aqui a gente coloca aqui ao quadrado. Só que se eu colocar aqui ao quadrado, tem que pôr aqui também ao quadrado. Ok? Agora, se eu for reescrever, é isso que eu vou fazer, né? Vai ficar x ao quadrado menos 2x. 1 ao quadrado vai dar 1.
mais y ao quadrado mais 4y mais 2 ao quadrado, que vai dar 4, é igual, 1 e 4, tá? 4 mais 1, 5, mais 4, 9. Acontece que tudo isso aqui eu posso escrever como um produto notável, isso aqui também. Escrevendo isso aí, isso aqui é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, igual 3 ao quadrado. E quando você escreve isso aqui, você agora tem uma equação na sua forma reduzida. E a equação na forma reduzida você consegue achar o centro dela e o raio dela. O centro dela, eu vou pegar esse valor e trocar o sinal. Então ali está menos 1, aqui vem 1. Aqui está 2, aqui vem menos 2. E também consigo achar o raio. O raio é a raiz quadrada do número que está sozinho. Raiz quadrada de 3 ao quadrado ou raiz quadrada de 9 vai dar 3. Está aqui o raio e está aqui o centro. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a posição relativa entre reta e circunferência e posição relativa entre circunferências. Vamos lá? Só corrigindo, eu vou falar um pouquinho sobre ponto de circunferência, reta e circunferência e depois circunferência e circunferência. Tá? Nesses dois primeiros casos a gente tem 3 possibilidades. Então, quando eu vou falar de posição relativa entre um ponto e uma circunferência, eu tenho essas 3 possibilidades. Por exemplo, essa primeira, eu posso desenhar um ponto aqui fora. O que acontece se eu desenhar um ponto fora da circunferência? A gente diz que o ponto é externo, né? A gente diz que o ponto é externo. O que acontece com o ponto externo? O ponto está fora. Se eu vou fazer a distância entre o ponto e o centro, eu vou colocar aqui letra P, né? Se eu vou colocar a distância entre o ponto e o centro, essa distância vai ser maior do que o raio da circunferência, porque o raio é do centro até a bordinha. Passou um pouco, então a distância é maior. Eu tenho também como colocar um ponto na circunferência. Ele pertence à circunferência. E aí quando eu penso na distância entre o centro e esse ponto P, eu ia fazer outra cor, peraí. Quando eu pego o ponto P, esse ponto aí, a gente diz que ele pertence à circunferência. E o que acontece com a distância entre o centro e o ponto, ou o ponto e o centro, é igual ao raio. Porque eles têm, como ele está na circunferência, a distância do centro até a circunferência é sempre o raio. E um terceiro ponto, eu vou pôr o ponto aqui dentro. A gente diz que esse ponto ele é interno. Interno. O que acontece com a distância entre o centro e esse ponto, né? Visualmente falando, a gente já consegue resolver. A distância entre o ponto e o centro é menor do que o raio, ok? Então, quando a gente cita ponto e circunferência, eu consigo dizer uma dessas 3 posições. Detalhezinho, né? A gente só está trabalhando com distância de ponto a ponto, porque o centro é um ponto, o P é outro ponto. Quando você vem para a reta circunferência, você tem o ponto central e você tem 3 possibilidades também de posições relativas entre a reta e a circunferência. A primeira possibilidade que você tem é quando a reta passa totalmente por fora da sua circunferência, né? A gente diz que é uma reta externa à circunferência, né? O que a gente sabe a respeito? Que se eu fizer a distância do centro até aquela reta, distância do centro até a reta, vai ser maior que o raio, correto? Vou pegar e agora vou pôr uma outra reta, só que assim, essa reta tem uma coisa em comum com a circunferência, ela tem um ponto em comum com a circunferência. Se ela tem um ponto em comum com a circunferência, a distância do centro até essa reta, né? A gente já vai colocar aqui, a distância entre o centro e a reta vai ser igual ao raio. Qual é o nome que a gente dá a uma reta que tem um ponto em comum com a circunferência? A gente chama ela de uma reta tangente. E qual é o detalhe? Sempre que eu juntar o ponto T, né? Esse pontinho aqui, que eu vou chamar de T, com o raio, sempre vai formar um ângulo de 90 graus.
Isso a gente aprendeu lá no nosso ensino fundamental 2, vamos aplicar aqui novamente, tá bom? E o último é aquela reta que passa cortando a nossa circunferência em 2 pontos, ó. Eu tenho 2 pontos onde eles se cortam. Externa não tem nenhum, tangente tem um. E essa aqui tem 2 pontos. A gente chama essa reta de reta secante. Reta secante. E o que a gente pode falar a respeito da distância do centro até essa reta? A distância entre o centro e a reta vai ser sempre menor que o raio. Tá bom? Essas são as 3 possibilidades de ponto e circunferência, 3 possibilidades de reta e circunferência. Para dar continuidade nesse assunto, eu vou usar um desenho de uma tabela já feita, porque agora a gente vai fazer a comparação entre 2 circunferências. Tá bom? Vamos lá comigo. Galera, uma coisa que é bacana a gente perceber, né, é que se eu tenho 2 circunferências, diferente de ponto e reta, conforme a circunferência, a gente tem 6 possibilidades. E todas elas estão condicionadas àquela condiçãozinha da distância entre os centros e os seus raios, tá? Então eu vou passar para vocês assim, ó. O jeito mais simples é fazendo o desenho, tá? Então tem a situação geométrica e a condição algébrica para vocês analisarem aí, né? Se eu tenho 2 circunferências que elas não se cruzam, se elas não têm nenhum ponto em comum e elas estão uma fora da outra, a gente chama de externa. E a distância entre os centros vai ser R1 mais R2. Se elas se tocam em um único ponto, mas elas estão uma fora da outra, a gente chama de tangente externa, né? Ou tangentes externamente. E a distância entre os 2 centros vai ser igualzinho à soma dos 2 raios, ok? Logo depois a gente vai falar sobre tangentes internas, né? Onde elas têm um ponto em comum, só que uma está dentro da outra. Repare que agora a gente trabalha com módulo, né? A distância entre os centros é igual a R2 menos R1, ou a diferença entre os 2 raios de forma modular. Secantes, novamente, 2 pontos em comum. Repara que ali eu tenho uma desigualdade, então a distância tem que ser maior que uma coisa e menor que outra. E as 2 últimas que são internas não concêntricas e concêntricas. Galera, concêntrica, mesmo centro, distância igual a 0, né? Internas não concêntricas, elas não têm nenhum ponto em comum, elas não se cruzam, né? E tá uma dentro da outra. Interna não concêntrica, ela lembra um pouco a ideia da externa por não ter nenhum ponto em comum, tá? Mas tem essa diferença porque ela segue exatamente aquela formulazinha. A distância entre os 2 raios, dos 2 centros, tem que ser maior que 0 e menor que o módulo da soma ali. Tá certo? Galera, isso aqui é prática, tá? Não é uma coisa que você leia uma vez e já entenda, é prática de exercício. Um grande abraço e até a próxima aula.